Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. E estou aqui para a nossa segunda videoaula de português. Na aula de hoje, vamos relembrar e aprender alguns conteúdos gramaticais. Prestem bastante atenção. Bora começar? Vocês se lembram o que é sinônimo? Não? Vejam no quadro ao lado. As crianças estão alegres. As crianças estão contentes. Podemos ver que há o uso de duas palavras para expressar o mesmo significado. Então, podemos dizer que alegres e contentes são sinônimos. Registrem aí. Para que as palavras possam ser consideradas sinônimas de outras, elas devem ter a mesma classe gramatical. Verbo, verbo, substantivo, substantivo. E ter valor semântico, ou seja, significado, sentido, semelhante para as condições de produção dos discursos, ou seja, em que situação, circunstância ocorre a fala ou a escrita. No caso do exemplo, temos dois adjetivos. E aí, lembraram? Vocês sabiam que existem duas formas de sinônimos? Pois é, os perfeitos e os imperfeitos. Confiram no quadro ao lado. Sinônimos perfeitos. Os sinônimos perfeitos são palavras que têm significados idênticos. Observe os exemplos a seguir. Após e depois. Diogo chega somente após as 18. Diogo chega somente depois das 18. Alfabeto e abecedário. Nosso alfabeto é composto por 26 letras. Nosso abecedário é composto por 26 letras. Agora, os sinônimos imperfeitos. Os sinônimos imperfeitos são palavras que têm significados muito próximos, porém não idênticos. São também considerados imperfeitos porque não podem ser substituídos nos mais variados contextos discursivos. Observe os exemplos a seguir. Feliz e alegre. Exemplos de enunciados em que não há alteração semântica. Mariana ficou muito feliz com o presente. Mariana ficou muito alegre com o presente. Exemplos de enunciados que sofrem uma sensível alteração semântica, ou seja, no sentido: eu sou muito feliz. Eu sou muito alegre. Mas que sensível alteração é essa? Analisem comigo. Tanto o adjetivo feliz quanto o substantivo felicidade indicam um sentimento muito mais abrangente e duradouro do que o adjetivo alegre e o substantivo alegria, que apontam para algo mais passageiro. Entenderam? E sabem por que é importante estudar os sinônimos? Para evitar repetição de palavras nas suas produções textuais. Bacana, né? Continuemos. Agora, vamos falar de uma classe gramatical muito conhecida, os substantivos. Você sabe o que é um substantivo? Substantivo é a palavra variável que serve para dar nome às pessoas, às qualidades, aos objetos, aos lugares, a todos os seres, sejam reais ou imaginários. E então, lembram o que é um substantivo? Mas o que é a palavra substantivada? Já ouviu falar? Todas as classes gramaticais podem ser substantivadas dentro de um contexto linguístico, bastando para isso antepor-lhes um artigo, quer dizer, colocar um artigo antes da palavra. Vejam um exemplo. Era-lhe familiar o canto matinal e o amanhecer. A palavra amanhecer é um verbo. Contudo, nessa frase é uma palavra substantivada. Como podemos ver, há o artigo definido masculino o, antes da palavra amanhecer. Entenderam? Que bom! Ainda sobre os substantivos, vocês já devem ter estudado que eles podem ser comuns, próprios, concretos, abstratos e coletivos. Que tal relembrar? Vejam ao lado. Substantivos comuns referem-se a qualquer ser de uma espécie, sem particularizá-lo. Exemplos:
pão, caderno, lápis, etc. Basta você olhar ao seu redor e encontrará vários objetos, ou seja, substantivos comuns. Já substantivos próprios nomeiam um ser em particular, destacando-o dentro da espécie ou do grupo. São escritos com letra maiúscula. Exemplos: Ana, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. Substantivos concretos nomeiam seres com existência própria, isto é, que não dependem de outro ser para existir. Enfim, designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios. Exemplos: estrela, ar, fada, etc. E agora, os substantivos abstratos são palavras que têm o objetivo de indicar seres que dependem de outro para existir, ou seja, seres sem existência própria. Exemplos: amor, saudade, felicidade, etc. Ninguém vê o amor andando por aí. O que vemos é o amor representado pelos seres, o mesmo com saudade e felicidade, entre outros, pois esses substantivos nomeiam realidades imateriais ligadas aos sentimentos, sensações, ações, estados, noções e qualidades, boas ou ruins, de outros indivíduos. Ficou mais fácil, não? Porém, atenção! Só na frase, dentro de um contexto, pode-se classificar um substantivo como concreto ou abstrato. A palavra isolada pode confundir. Vejam a seguinte situação: a construção daquele prédio demorou 1 ano e aquela construção tem 2 andares. Então, de acordo com o que estudamos até aqui, podemos dizer que nas duas frases o substantivo construção é concreto? E aí? Pensem, o que define um substantivo concreto e um abstrato? Acertou quem respondeu que não, somente na frase aquela construção tem 2 andares, construção é um substantivo concreto, ou seja, não depende de outro para existir. Já no primeiro caso, a palavra construção não se refere a uma existência própria, mas sim a um processo que se deu. Compreenderam? Viram o quanto é importante aprender os conceitos e não decorá-los? Continuando. Temos os substantivos coletivos, designam uma pluralidade de seres da mesma espécie. Exemplos: cordilheira, montanhas, atilho, espigas de milho, atlas, mapas, frota, navios de guerra, etc. E para lacrar, vamos relembrar a classificação do substantivo quanto à sua formação. Os substantivos podem ser simples ou composto, primitivo ou derivado. Vamos ver? Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Exemplos: mar, papel, terra, jardim, livro, etc. Quer dizer que desses substantivos surgem outros, que são os derivados. Substantivos derivados são os que se originam de outras palavras. Exemplos: marinheiro, papelaria, território, jardinagem, livraria, etc. Perceberam que os derivados citados surgiram dos primitivos que vimos como exemplos? Substantivos simples são os formados por apenas uma palavra. Exemplos: amor, casa, dinheiro, árvore, etc. E substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Exemplos: segunda-feira, arco-íris, cachorro-quente, cavalo marinho, etc. Vocês devem ter notado que um único substantivo pode ser comum, primitivo e simples ao mesmo tempo. Isso é super certo. Como disse antes, o importante é conhecer cada definição para não errar.
Infelizmente, galera, chegamos ao final da nossa videoaula, mas você ainda tem as OEs e os podcasts. Se ainda tiver alguma dúvida, converse com o seu professor. Um forte abraço e até mais!